Boa noite. Antes de mais nada, eu queria pedir para quem tiver da organização me ouvindo, aumentar a potência do ar-condicionado. Porque o número de pessoas... Então, no áudio, os técnicos, por favor, aumentem o ar-condicionado. É uma grande honra, presidente, tê-la aqui presente. Vou fazer uma breve apresentação antes de passar a palavra à presidenta Dilma Rousseff. O nosso curso que se intitula O Impeachment de Dilma Rousseff como Golpe de Estado. Perspectivas jurídicas, filosóficas, políticas e históricas. Por que fazer um curso como esse e por que fazer isso nesse momento? Talvez a principal razão seja evitar que isso se repita. A nossa democracia foi profundamente arranhada. Eu falo isso com muita emoção, com muita tristeza no coração, mas com um senso de responsabilidade dessa universidade. Nós precisamos entender esse processo. Nós precisamos explicar esse processo. Nós precisamos explicar o que está em jogo, a democracia no Brasil, mas não só aqui, em nossa região, na América Latina como um todo. Temos visto destituições ilegítimas, travestidas de processos políticos e jurídicos, pulularem nos últimos 20 anos. Temos visto as consequências disso para a democracia. A democracia implica sempre a possibilidade de perder e o dever moral de se resignar com a derrota. Porque você perde hoje, mas você nunca perde definitivamente. A democracia é fazer o que a presidenta Dilma veio fazer aqui hoje. Discutir, argumentar, propor reflexões, decidir de maneira respeitosa e respeitar os processos de decisão. Esse curso congrega 32 professores, todos eles doutores, todos eles altamente qualificados, de uma das maiores universidades do país. É uma profunda honra para mim trabalhar numa universidade como essa, que tem condição de perceber tantos aspectos de um processo tão importante. Nós temos professores com formação em filosofia, em direito, em sociologia, em ciência política, em educação. Temos vários professores desta faculdade de educação, professores de economia, arquitetura, psicologia. Eu vou anunciar todos, um por um, e os seus temas. Eu acho importante fazer isso para que quem está ouvindo possa ainda, se quiser, se matricular no nosso curso, que é um curso regular da UFMG, oferecido como optativa para os alunos do curso de Ciências do Estado. Um curso Reúne, criado pelo Reúne. Tá? E como disciplina de formação livre para qualquer aluno da UFMG e para qualquer pessoa da comunidade que quiser se matricular. Mesmo que não esteja matriculado, o curso terá portas abertas durante todas as suas 30 conferências. Tá certo? O objetivo, então, é um olhar teórico e científico, crítico, porém, para esses processos, para que isso não aconteça de novo, para a gente documentar e para a gente rechaçar. Quer dizer, eu recebi várias ligações de repórteres de diferentes jornais e emissoras de rádio, não sei, não sabia nem com que repórter eu estava falando mais ao longo do dia, e perguntavam por que
não há, dentre os professores, docentes que defendam o processo de impeachment. E eu vou muito honestamente dizer por quê. Por quê, meus queridos? Desde 2016 até hoje, eu não ouvi nenhum argumento teórico, nenhum argumento jurídico, nenhum argumento moral para dizer que não foi golpe. Preconceito de orientação sexual, preconceito contra as mulheres, preconceitos de todas as naturezas das pessoas que querem legitimar essa farsa que foi esse processo judicial. Eu só escuto palavras de ódio, eu só escuto as pessoas dizerem que os professores da UFMG são fracassados, eu só escuto as pessoas dizerem, até a Fafiche, coitada da Fafiche, não tem nada com isso, o curso que ele está organizando é o direito, e quem está sediando é a FAI. Eu ouvi hoje algo que me enojou quando eu vi a matéria do Estado de Minas sobre esse curso, que foi muito respeitosa, muito imparcial, uma matéria muito bem feita, mas você viu os comentários dos leitores, as pessoas dizendo, são um bando de maconheiros fedorentos, é assim que eles estão se referem a nós. Nós estamos tentando entender o processo com a lógica da universidade, que tem que ser a lógica da racionalidade, meus queridos e queridas, a lógica da racionalidade, com o distanciamento teórico, sim, tá? Ninguém aqui está defendendo partidos políticos, até porque são 32 professores, cada um com sua ideologia, cada um com suas vivências, com suas preferências, tá? Mas nós estamos defendendo um olhar justo, um olhar que faça a essa mulher que está aqui na sala, minha presidenta, justiça! Eu vou rapidamente só citar os temas do nosso curso. Eu acho importante, tá? Primeiro tema, o impeachment e a violação do dever de responsabilidade política. Um argumento moral contra o parecer do senador Antônio Augusto Anastasia. Eu farei essa conferência. Segunda conferência, uma reflexão filosófica sobre o dispositivo do estado de exceção. Professor Andítia Soares de Moura Costa Matos, Direito. Outra conferência, o pensamento neoliberal e as formas autocráticas de Estado contemporâneo. Professor Juarez Rocha Guimarães, Ciência Política. O legado político de 2013. Professora Regina Helena Alves da Silva, História. Problemas de teoria do Estado, forma de Estado e sistemas de governo pós-2006. Professor Davi Gomes, Direito. Direito e politicismo no Brasil, para uma análise da conjuntura nacional pré- e pós-golpe. Vitor Sartori, Direito. As contas da presidenta Dilma Rousseff e seu julgamento pelo TCU. Violação dos princípios da legalidade e da irretroatividade do direito. Professora Isabel Derzi, Direito. Golpe e a guerra ideológica. José Luiz Quadros Magalhães. O conceito de golpe de Estado e as diversas faces do golpe de 2016. Marco Antônio Souza Alves. Esses dois últimos professores são do direito, eu esqueci de dizer. Problemas do modelo institucional brasileiro, do financiamento eleitoral e da competição interinstitucional. Uma reflexão sobre os facilitadores da crise política contemporânea. Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, Ciência Política. O impeachment da presidenta Dilma, ou por que dizemos, é inconstitucional, é golpe.
legalidade, legitimidade e constitucionalidade como tensão constitutiva, conflito concreto no direito positivo. Marcelo Catoni. A irritação sistêmica causada pelo golpe de 2016. Adamor Dias Alves. Direito. A distinção entre crime comum e crime de responsabilidade. Marcelo Campos Galupo, também do direito. Participação das instituições judiciais no golpe de 2016. Marjorie Correia Marona, Ciência Política. Autoritarismo sem tanques. Como subverter e romper com constituições democráticas. Emílio Peluso Nedermayer, Direito. O que a Constituição constitui? Estado Democrático de Direito confronta a ponte para o futuro. Maria Fernanda Saucedo Repolês, do Direito. O neoliberalismo e a austeridade, política econômica do golpe, Giovanni Clark, Faculdade de Direito. O golpe e seus impactos sobre as políticas de igualdade racial, Nilma Lino Gomes e Dalida Andrade de Oliveira, Educação. O impacto do golpe de 2016 sobre a educação no ensino médio, professoras Adriana Maria Cancela Duarte, Juliana Batista dos Reis e Chile Rezende Salles, Educação. O impacto do golpe de 2016 sobre a educação infantil, Lívia Maria Fraga Vieira, Educação. O golpe de 2016 e a proteção jurídica do trabalhador, Daniela Muradas Antunes, Direito. Retrocesso social no coração do golpe. Notas jurídico-políticas a partir da reforma trabalhista brasileira. Pedro Augusto Gravatar Nicoli, Direito. O ethos democrático na esteira da resistência. O sindicato como ator da efetivação do direito do trabalho. Maria Rosária Barbato, Direito. A dimensão geopolítica do golpe. Produção de narrativas e processos imediatos de desnacionalização e de estrangeirização. Natasha Silva Araújo Rena, Arquitetura. Adeus ao desenvolvimento. O modelo econômico da nova república. Leonardo Gomes de Deus, Faculdade de Economia. Por último, o golpe de 2016. O Brasil em tempos de emergência penal. Luiz Augusto Santos Brodes, Faculdade de Direito. Presidenta, espero ter honrado a senhora com esse corpo docente. E essas que são algumas das melhores cabeças dessa universidade. É uma profunda honra tê-la aqui para poder abrir o nosso curso. Eu lhe passo a palavra. Obrigado. Muito boa noite. Queria primeiro cumprimentar aqui os estudantes, as mulheres e os homens que são hoje alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive a honra de fazer meu primeiro vestibular na Faculdade de Ciências Econômicas aqui da Universidade da UFMG, na grande UFMG. E eu quero dizer para vocês que sobre a questão do golpe, vocês estão em companhia das melhores universidades do mundo. Mas a de que eu mais me orgulho em ter uma conferência é essa universidade. Queria dizer para vocês que eu estive em Harvard, tanto naquela organização, tanto quanto alguns diriam suspeita, mas eu não diria, que
uma reunião que há sistematicamente nos Estados Unidos, que chama Fórum Brasil-Estados Unidos, que é em Harvard. Mas eu tive também na mesma universidade, alguns dias depois, falando para os alunos da área, os alunos e professores da área de Direitos Humanos, Relações Internacionais e História. Aliás, na História tem um brasileiro muito importante, que é o professor Sidney Chalub. Eu estive na Universidade de Harvard, na de Princeton, na de Columbia, uma universidade muito interessante, que é uma universidade que foi constituída logo após a Guerra de Independência Americana, que é a de Howard, que é uma universidade negra, de 1856, se não me falha a memória. Tive na New York School of Economics, na Columbia, isso na costa oeste, aliás, na leste. Na costa oeste eu estive em Berkeley, em Stanford e em San Diego. Na universidade de Moscou, eu não sei o outro, tem um outro nome antes, na de São Petersburgo. Estive na Universidade Nacional de Berlim. Estive também em Oxford e na London School of Economics. Em Lecce, na Universidade do Sul da Itália. Estive ainda na Universidade de Sevilha. Eu estive também na Universidade Carlos III, em Madrid. Enfim, eu tive muita universidade. E ninguém achava estranho que houvesse uma discussão sobre uma questão muito importante, que é a questão da democracia mitigada, da democracia restringida. Alguns chamam de Estado de exceção, como o Agamben, outros. Tem várias denominações. Alguns dizem e falam da incompatibilidade do neoliberalismo e da democracia, e do aumento da desigualdade, do crescimento da extrema-direita. Todas essas questões são discutidas em todas as universidades. Em todas. Aqui no nosso país, como uma derivada quarta do golpe, um senhor ministro ilegítimo da educação criou um problema com o professor Luiz Felipe Miguel, quando ele abriu um curso que discutia a questão do golpe de 2016. Então, primeiro, eu falo isso para me congratular e cumprimentar a reitora Sandra Goulart e os professores aqui dessa universidade, principalmente o professor que abriu toda essa discussão aqui. Eu me congratulo porque tem uma diferença. Nós começamos esse processo discutindo se era ou não era golpe de Estado. Ah, mas não é golpe de Estado, porque golpe de Estado que nós conhecemos é ditadura militar. Eu, na verdade, conheci os dois golpes. Sei perfeitamente a diferença entre eles. Uma das diferenças está no fato de que, naquela época em que vivíamos também numa conjuntura internacional bem diferente, com Guerra Fria e tudo mais, era possível um golpe de Estado que substituísse toda a classe política e toda a população do país por uma instância, por uma instituição que era as Forças Armadas. Isso ocorreu aqui, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em vários países, de uma forma ou de outra, teve variantes disso. Ocorre que o golpe de 2016, ele não deixa de ser golpe por não ser militar. Ele é um processo de golpe. E ele é um processo de golpe por quê? Primeiro, porque a diferença do que nós vivemos no passado, no golpe de 2016, você tem o uso, a partir daí começa a se instituir o uso da legislação, da lei, do processo judicial e do processo
judicial parlamentar, porque não deixa de ter seus aspectos judiciais, um julgamento de impeachment, se usa isso como um mecanismo para aplicar o golpe. Você usa a formalidade legal para aplicar um golpe real. Então, no meu caso, era a forçação do crime de responsabilidade, porque eu tinha cometido 2 pecados. Primeiro, sem autorização legislativa, segundo eles, tinha feito uma alteração orçamentária que representava 0,3% do orçamento. Para ninguém ter dúvida que não era pegar 0,3% do orçamento e embolsar, era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Educação. Era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Justiça. Era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Saúde também, porque se tratava de transferir uma parte de uma dotação de um ponto para outro. E os dois beneficiavam, de uma certa forma, a educação e a saúde, porque era o fato de que várias instituições federais de ensino têm dentro delas, né, hospitais ligados às instituições de saúde pública e de saúde em geral. Bom, eu quero destacar isso, e a segunda questão, só para a gente lembrar, foi subsídio. Está voltando a ser crime outra vez subsídio. Porque foi na época do Fernando Henrique, era proibido falar em subsídio. Subsídio é uma coisa anti-mercado, contra o mercado. O mercado, de fato, acha que o subsídio ele distorce as relações de mercado, as relações econômicas. E é interessante que eles começaram a questionar, primeiro, o subsídio do Bolsa Família, porque o Bolsa Família é um completo subsídio. Nós subsidiamos, no caso do Bolsa Família, quase 98% da renda recebida pelas pessoas que ganham no que nós consideramos que era a faixa da miséria. Subsidiamos sim, porque um Estado tem a obrigação de subsidiar os mais pobres. Como achavam que pegaria muito mal me condenar por subsídio à Bolsa Família, também por subsidiar o Minha Casa Minha Vida, porque não fecha a equação. A equação não fecha. Um imóvel que custa 50 mil ou 60 mil reais, uma pessoa, família, que ganha até 2 salários mínimos, não consegue pagar porque ela não tem poupança. Ela não teve herança, ela não tem poupança. É o maior gasto em subsídio do governo, porque nós tínhamos de subsidiar algo em torno de 85% a 92% do valor do imóvel, porque senão a pessoa não conseguia comer, vestir seus filhos, né? Transportar-se e, ao mesmo tempo, pagar a poupança necessária para conseguir comprar uma casa, um imóvel. Além do fato que não era hábito as pessoas passarem na porta dos bancos. Né? Ninguém que ganha até 2 salários mínimos tem acesso garantido ao gerente do banco. Não, isso existe e é muito sério. Até em algumas instituições financeiras públicas, porque esta visão de mercado ela é contagiosa. Né? Ela significa uma versão de meritocracia absolutamente falsa. Se existe uma coisa, fake news, é a meritocracia. Nós sabemos todos o ponto de desigualdade do qual nós todos partimos em relação ao conjunto da população do nosso país. Então, é interessante notar que, como eles não tinham como
construir contra mim, com a rapidez necessária, um processo em que eu fosse condenada pelo que eles gostam muito de condenar as pessoas, que é por corrupção. Comigo armaram um outro processo. E o mais irônico é que eu fui acusado, então, de 0,3% do orçamento e de subsidiar a agricultura. Não foi nenhuma das outras questões, foi a agricultura. Agricultura, a grande agricultura, a média agricultura e a pequena agricultura. Por quê? Vocês poderão me perguntar se subsidia a grande agricultura no país. Por quê? Porque nós temos uma característica muito interessante. Hoje o mundo é dominado, né? Nós temos um processo crescente, né, de adoção do neoliberalismo como a política macroestratégica, né? Mas o neoliberalismo não é tão parecido somente com aquele da época do Pinochet, né, que adotou, pela primeira vez, o país adotou os princípios neoliberais da Escola de Chicago, do Milton Friedman, e na época não era, o domínio da financiarização não era tão forte. Hoje, o domínio da financiarização é extremamente forte, né? Vige o princípio do curto prazo, né? As empresas estão financiarizadas e têm de apresentar resultados, né, quadrimestrais ou semestrais, mas é de curtíssimo prazo, né? A própria Apple tem um nível de exigência muito interessante, apesar dela ter um caixa de bilhões de reais, mais de 500, 600 bilhões de reais, ela toma emprestado porque sempre o dinheiro emprestado, na avaliação econômica financeira, é um dinheiro mais barato, porque não é seu. O dinheiro que eles chamam, né, o dinheiro do agente, do capitalista, ele sempre tem de ter um nível de valorização maior. Então, toma-se emprestado e compra-se ações para valorizar a ação, para poder repartir dividendos, para poder dar garantia e remunerar o capital. E com isso você tem um volume extraordinário também de transmissão de herança, concentrada em alguns poucos. Há estudos completos sobre isso. E essa questão da meritocracia no Brasil é das coisas mais absurdas. Mais absurdas. Por que as coisas mais absurdas? Por que é das coisas? É que eu vi duas pessoas maravilhosas. Milhões de pessoas maravilhosas. Você vê que eu fui rápido. Mas é porque essas pessoas são muito maravilhosas. Bom, então, o que acontece? Acontece que nós no Brasil, temos um processo de financiarização duplo. Uma parte é a financiarização que existe, a mesma que existe nos Estados Unidos, aquela história dos 99% versus 1%, ou seja, 1% controla mais da metade da riqueza dos 99 outros. Aqui no Brasil eles dizem que 6 brasileiros controlam, né, o equivalente ao que tem 100 milhões de brasileiros. Eu acho até que é mais. Eu acho que é mais. Por quê? Porque esse dado é da Oxfam relativo a 2014. Hoje, houve uma acentuada concentração de rendas e riqueza no Brasil. Não só de renda, mas de riqueza. Bom, então, o golpe tinha claramente uma característica. Ele se baseava numa alegação de crime de responsabilidade. E aqui está, né, uma questão que é absolutamente irônica, porque aqueles que defendiam que eu havia cometido crime de responsabilidade, por quê? Não porque eu tinha gastado mais, eu até vou explicar essa questão da gastança, mas é que eu não tinha autorização para o 0,03. Era por isso.
não tinha autorização legislativa. Nós argumentávamos que toda vez que se aprova o orçamento, se aprova também o direito de mudar as rubricas dentro do mesmo, da mesma área, dentro do mesmo, da mesma, não digo rubrica, mas dentro do mesmo segmento de receita, de despesa. E a gente fica se perguntando, o que eles disseram que era? Que o Brasil estava quebrado. Eu sofri o impeachment. Quando eu sofri o impeachment, ele foi concluído dia 31 de agosto. Mas ele foi aceito em maio. E do dia que eu foi aceito em maio, até o dia que foi emitida uma nota muito estranha do Ministério da Fazenda, já interino, golpista e ilegítimo, são 1 mês e 12 dias. O que aconteceu nesse dia? No dia 24 de junho de 2016. O que aconteceu nesse dia? Uma coisa muito simples. O Reino Unido saiu da União Europeia. E aí, o temor de que houvesse uma turbulência financeira se espalhou pelo setor. A Fazenda, o Ministério da Fazenda, soltou uma nota muito interessante a respeito da situação do Brasil. Esse Brasil que eles diziam pelo Globo, por todos os jornais, que estava quebrado. Qual era a nota? A nota era a seguinte: a situação do Brasil é de solidez e segurança, porque os fundamentos são robustos. Mas não para aí. Não para. Vejam vocês que é 1 mês e 12 dias. Se havia fundamento robusto, nós tínhamos construído a robustez dos fundamentos. O presidente Lula e eu. Por que ela é robusta? O país tem expressivo volume de reservas internacionais. E o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. Isso é economias puro, ou seja, nós tínhamos 380 bilhões de dólares de reservas. E é importante lembrar que quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, o Brasil aí sim estava quebrado. Por que estava quebrado? Porque devia 18 e tinha 14. Tanto é assim que quem apareceu aqui no nosso país de forma gentil, o Fundo Monetário Internacional, e impôs restrições absurdas, como só se pode investir 500 milhões em saneamento. 500 milhões no orçamento se podia investir, quando o Lula assumiu o governo em 2003. Então, um país está quebrado quando ele não paga credor. Veja o caso o que eles fizeram com a Grécia. Vejam o que eles fizeram também com os países do Mediterrâneo. A própria Portugal, que pode hoje ter um crescimento, mas uma situação dramática do ponto de vista da sua solidez econômica. Além disso, eles continuavam. As condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos, porque o Tesouro Nacional conta com um amplo colchão de liquidez. A dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. O que essa sopa de letrinhas quer dizer? Quer dizer o seguinte: uma coisa é como era na época do Fernando Henrique, quando o Lula assumiu. A nossa dívida era denominada em dólar. Portanto, nós não tínhamos controle dela. O que nós fizemos desde o dia em que o Lula assumiu até o dia que eu saí? Nós transformamos a nossa dívida em real. Dívida em real, quem controla? Nós. Dívida em real é por nós controlada. Além disso, lembro a vocês que nós somos ainda credores internacionais, mesmo com
tudo que eles já fizeram. Credores, nós não somos devedores, nós somos credores. Por quê? Porque durante a crise do euro, nós ajudamos a formar o tal do muro de bloqueio para não ver uma quebradeira internacional geral nos BRICS. Foi os BRICS que fizeram isso. Os países BRICS se juntaram e até a África do Sul, que é bem mais pobre que os outros, contribuiu. Então, nós também contribuímos. Então, vejam vocês, esse sincericídio foi feito um mês e 12 dias depois que eu saí. Então, não é por isso. Não foi por isso que foi dado o golpe. A que a gente tem que perguntar é por que é que foi dado o golpe. O golpe foi dado, tem vários motivos, vamos dizer, derivado da primeira, segunda, terceira, mas a grande questão é que tinha de enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente. O Brasil era a 7ª economia. Às vezes a gente chegava à 6ª, variava, mas nós éramos isso. Esse país que era a 6ª ou a 7ª economia, ele nadava contra a corrente. Primeiro, por quê? Ao contrário dos demais países da América Latina, exemplo, o Chile, a Argentina, a própria Colômbia e os demais, nós tínhamos uma situação muito estranha para todo o cânone neoliberal. No Brasil, você mantinha um Estado relativamente forte, com capacidade de mudar as condições de distribuição de renda e de construir a possibilidade de mudar as condições de distribuição de riqueza. São duas coisas diferentes. Distribuição de renda é quando você muda, e é mais fácil de fazer. Você muda as condições, por exemplo, de valorização do salário mínimo. Nós mudamos, demos ganhos reais para o salário mínimo. Criamos uma regra para a correção do salário mínimo que levou a uma correção de 72%. Distribuição de renda é quando você também cria programas de proteção e de segurança social para uma sociedade que tem uma parte da sua população desguarnecida. Aqui no Brasil era muito estranho. Quem era protegido, se você olhasse por camada, faixa etária, eram os mais velhos. Por quê? Você tinha uma política de aposentadoria construída ao longo do tempo que permitiu que você, assegurando o reajuste dos aposentados, você tinha uma proteção aos mais velhos, junto também com benefícios da prestação continuada e outros. Quem não tinha proteção? Criança e jovem. Como você não pode pegar o dinheiro para a criança, ela não administra. Nós descobrimos, isso foi um processo, a gente não nasceu sabendo, não. A gente descobriu que as famílias jovens, as que não tinham proteção, as que tinham, óbvio que era, criança e jovem e adolescente. Por quê? É quem está na fase de procriação, não é quem se aposentou. Né? E é para essas famílias que nós fizemos o Bolsa Família. E por isso a condicionalidade. Tem de ir na aula, tem de ter 87% de aprovação, tem de ter vacina, 3 vacinas, tem de ter também acompanhamento do pré-natal das mães, 3 acompanhamentos necessariamente para impedir doença, né, dos nascituros, enfim, tinha toda uma política. Mas nós estávamos no início, porque nós conseguimos tirar 36 milhões de pessoas da pobreza extrema e, a partir de um certo momento, elevar uma quantidade muito expressiva, de quase 40 milhões, para a faixa superior, né, da pobreza, classe baixa, da classe média baixa no Brasil. Esse processo é um processo importantíssimo, combinado
com todas as demais políticas. Então, tinha essa característica. Nós não tínhamos desregulamentado o mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho continuava regulamentado, com toda a evolução que sofreu de 1943 até hoje. Isso era um problema, porque no mundo inteiro estava sendo desregulamentado e eles queriam que desregulamentasse aqui. A terceirização dava já seus botes. Tanto é que foi a primeira a ser aprovada. Porque queriam desregulamentar o mercado de trabalho. Mas tinha uma coisa que incomodava muito. O Brasil tinha 3 bancos públicos grandes. Um dos maiores bancos comerciais, empatava com os privados grandes, que era o Banco do Brasil. Até porque, durante a crise de 2008, o Banco do Brasil avançou muito, porque os bancos são anticrise. Então, o Banco do Brasil tinha avançado. Banco do Brasil, o maior banco imobiliário, a Caixa, e um banco de investimento, que eles estão corroendo e tirando o funk dele, que era, para vocês saberem, um pouco maior que o Banco Mundial. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social era um pouco maior que o Banco Mundial. 3 bancos. Estatais poderosas. A Caixa, desculpa, os 2 bancos públicos, eu já falei, a Petrobras e a Eletrobras. Tínhamos controle, participavam do bloco de controle da Embraer e do bloco de controle da maior mineradora. Não somos donos, mas participamos do bloco de controle, com um grande poder diverso, porque eles não vivem sem financiamento do BNDES. Portanto, nós éramos completamente atípicos. Tínhamos condição de ter um desenvolvimento. Se parasse aí, não seria tão grave, mas não parou aí não. Nós, além disso, tínhamos uma política externa completamente independente. Construída no governo do presidente Lula, essa política levou a alguns resultados importantíssimos. Primeiro, nós somos o maior país negro, o segundo maior, considerando a África. A gente seria o segundo. Primeiro a Nigéria, segundo somos nós. E o primeiro país negro fora da África. Portanto, quando nós abrimos embaixada em todos os países africanos, nós estávamos reconhecendo um fato fundamental. O Brasil tem de se relacionar de forma privilegiada com a África, porque a África é um lugar fundamental para nós, brasileiros, não só porque nós achamos que tem de ir lá explorar os africanos, mas porque eles somos nós também. Essa é a relação. Tanto é que a primeiro ato, o presidente ir naquele lugar onde se concentravam os escravos para fazer um pedido de público, para fazer 2 manifestações, um pedido público de desculpas perante a atrocidade maior que houve na nossa história, que é a escravidão, que é sempre escondida, aliás. E outra questão fundamental, que era o fato de afirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento da África. O nosso compromisso com uma relação de igual para igual com a África. Bom, essa é uma das características. A segunda, que não está em ordem, elas são muito similares. A outra é a importância da América Latina. Afinal, é o nosso espaço geopolítico, econômico, social. É também, como é com a África, é uma questão nacional, de nação. E isso significou, não é o Mercosul só, o Mercosul já existia, mas significou a Unasul e a CELAC. A Unasul e a CELAC, elas tinham um problema sério, porque significava os latino-americanos entre si.
e não a OEA, como falam os espanhóis. Não é a OEA. A OEA congrega, além de nós, os canadenses e os Estados Unidos. A CELAC não. A CELAC é América do Sul, América Central e o Caribe e o México. É isso que é a CELAC. E tinha um objetivo, construir uma política latino-americana, construir um processo em que nós pensássemos a América Latina, não só como espaço de cooperação econômica, sim, como espaço de cooperação econômica, mas como espaço de construção de uma política de desenvolvimento comum. Não gostaram muito disso, não. Além disso, vocês vão lembrar dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É muito interessante que quando o primeiro chanceler do golpe foi falar o que eram os BRICS, ele colocou os 3 países que nem participam do BRICS. Tanto que eles acompanhavam o mundo. E os BRICS foram muito importantes. Por quê? Porque os BRICS eram um reconhecimento que havia uma nova correlação de forças no mundo e que não era possível o G7. O G7 que incluía só os países desenvolvidos. E que os BRICS fariam uma política para os países populosos de todos os 5 continentes. Os países em que a maior riqueza serem países imensos, com população imensas. E nós estávamos nisso, porque os 208 milhões nossos são uma grande riqueza nossa, maior que a riqueza mineral, do petróleo, qualquer riqueza que você botar, da agricultura, tudo. Todos os países BRICS perceberam o que tinham de muito importante, que era a elevação de renda dos seus povos. E, além disso, os países BRICS criaram o Banco de Desenvolvimento dos BRICS com dinheiro próprio e uma coisa que chamou, vocês vão lembrar, mas vocês não sabem o que é, eu acho, a maioria não sabia, que o nome é uma coisa horrorosa, chama Acordo Contingente de Reserva. Sabe o que é um acordo contingente de reserva? É um Fundo Monetário Internacional. É isso que os BRICS fizeram. E, portanto, na contramão de tudo que é o receituário do processo de hegemonia, né, dos Estados Unidos e mesmo da Europa. Além disso, quando convidaram o Brasil, convidaram o presidente Lula, porque isso passa na cabeça do presidente Lula, muito importante, eu sou testemunho, porque eu era ministra-chefe da Casa Civil dele. Quando convidam a gente para participar de um G7 ampliado, G8, G9, G10, nós falamos, nãozinho, vamos expressar a correlação de forças. Internacional não é essa mais. Tem países que hoje participam e são vários países que hoje participam e que devem estar representados, que são as 20 maiores economias. Daí o G20. Então, a questão geopolítica e ter feito uma política, como diz o Celso Amorim, altiva e ativa, ou seja, não é que a gente não chegava xingando ninguém, não. A gente respeitava todos os países. Agora, a gente tinha a política própria nossa e queria respeito. E tinha nossos aliados preferenciais, né, que eu expliquei aqui quais eram. Isso também era um problema. Então, tratava-se de reenquadrar o Brasil. Como não dá para reenquadrar o Brasil quando há crescimento econômico, eles adotaram aquilo que foi preconizado pelo Milton Friedman, em que aquela autora americana, Naomi Klein, ela cita daquele livro dela, Terapia do Choque, que ela diz que a tese do Friedman era: vamos aproveitar uma conjuntura de crise. Essa conjuntura de crise, se for econômica, se julgar em cima dela uma política, você tendo um programa como a ponte para o futuro, você aproveite isso e transforme o politicamente impensável
no politicamente inevitável. O que era o politicamente impensável? Que já tinha sido provado. 4 eleições presidenciais consecutivas, eles nunca ganharam uma eleição. E não conseguiram. Ganhar a eleição é para quê? Para aprovar um programa que não passava de jeito nenhum no Brasil. Não foi porque os nossos olhos eram belos, é porque eles certamente são. Lá de Curitiba, o Lula está sempre necessariamente me agradecendo. Mas não era por isso, né? Óbvio. Era porque as pessoas viviam aquilo como contra, como algo contrário a si mesmas. Então não passava. Até em alguns momentos mais críticos ficava ali. A gente nunca ganhou em primeiro turno, vocês podem olhar. Era sempre uma coisa renhida, disputada, e na última vez então foi disputadíssima, vocês todos lembram. Mas essa era a questão que eu estou pegando Milton Friedman para explicar por quê. Você tem de usar, como é que você faz com que o politicamente impensável se torne o politicamente inevitável? O que você faz? Você dá um golpe, faz um impeachment. Porque o impeachment, vamos lembrar bem, nós não somos um país parlamentar, em que o parlamentarismo seja a forma de governo. No parlamentarismo, o parlamento pode tirar o primeiro-ministro alegando desconfiança. E o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, pedir nova eleição, alegando também desconfiança, ou uma variante de desconfiança. O parlamentarismo é isso. No presidencialismo, o chefe de Estado e o de governo são o mesmo. Para você tirar o presidente, que tem uma quantidade de votos maior que a soma das partes, porque eu tinha 54 milhões e meio de votos, você tem de cometer, eu tinha de cometer um high crimes, já que nós copiamos isso dos Estados Unidos. Temos de cometer. Qual era o high crime? O 0,3%. E isso era um mecanismo. Para conseguir essa situação, você cria várias outras circunstâncias. Você cria uma mídia que tem um processo sistemático de desqualificação dos nossos governos. Eu lembro que eu vou dar um exemplo, mas tem 1000, posso dar 1000. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, tá? Faz 4 milhões e 750 mil moradias. Contrata, distribui. Foi lá no Rio de Janeiro, eu não vou dizer o bairro, teve um lugar que, primeiro, descobriram que tinha, num lugar lá tinha, como é que chama? Vazamento, pingava dentro do imóvel, tinha de consertar. No outro lugar, o crime organizado foi lá, pegou o apartamento e tentou ele distribuir. Nos 2 casos, você toma providência e acaba com o caso. Bom, mas mesmo você considerando que nunca no Brasil teve um processo como o nosso de distribuição de moradia, né, era isso que ia para a imprensa. Outro exemplo, que esse é mais lindo ainda. Não tinha aeroporto nesse país, certo? Por quê? O aeroporto estava dimensionado para uma demanda da classe média para alta. Quando há um processo de distribuição de renda, aumenta a capacidade de compra das pessoas. Então, o porteiro lá do Rio, que veio do Piauí, do Ceará ou de algum estado do Nordeste, voltava lá para ver sua família. Então, começou a haver uma taxa de crescimento da demanda, porque o pessoal passou a ter dinheiro para comprar. Então,
os aeroportos começaram a ficar complicados. Então, nós fomos lá e fizemos uma reforma. E fizemos novos aeroportos. Hoje, agradeça-se a Gleice, que tinha dentro da sala dela, porque ela foi minha ministra da Casa Civil, tinha um monitoramento em todos os aeroportos que a gente via se estava trazendo mala, se estava isso, se estava aquilo. E a loura é brava. Então, é importante que vocês percebam que não foi por causa da Copa. Não foi a Copa que fez a gente ampliar o aeroporto. Foi uma baita demanda crescente no Brasil, uma pressão violenta, que também tinha um conflito, que era o fato de que, dentro dos aeroportos, passou a ter gente que não era para estar lá, segundo a elite brasileira, que, aliás, uma elite coisíssima nenhuma, um bando de E aí, o que acontece? Acontece que cria esse tipo de conflito. Daí vai inaugurar os aeroportos. Um aeroporto que tinha sido ampliado, que estava bastante razoável, tinha um vazamento no banheiro. Foi só um noticiário. Tem vazamento no banheiro. Era assim sistematicamente. E esse processo era um processo crescente, de um mal-estar, uma má vontade. Mas, o que eu acho que é a característica dominante para transformar o politicamente impossível, inimaginável, no inevitável? Foi essa articulação violenta da mídia. E também a Lava Jato. Eu quero explicar para vocês que, porque eu participei no governo do presidente Lula e depois fui presidenta. O que acontecia no Brasil? No Brasil, você tinha alguns problemas para lidar com qualquer investigação que levasse à apuração de corrupção. O corruptor, em todo lugar do mundo, é quem tem dinheiro. E um pobre vai lá e corrompe ninguém. Nunca vi falar que o pobre fosse capaz de corromper. Ele não tem com que corromper, a não ser com a sua própria pobreza. Então, o corruptor sempre, no Brasil, foi levado livre. Então, e se sabia que a corrupção, como várias coisas, é uma relação bilateral. O presidente Lula iniciou o governo e resolveu que ele levaria em consideração o Ministério Público. Porque, vocês sabem, lembram, tinha aquela história do engavetador-geral da República, que era o brindeiro, que abria a gaveta, segundo a mídia, e engavetava os processos. Então, para evitar este processo, eu acredito que talvez nós tenhamos cometido um erro, que foi aceitar a indicação pelo Ministério Público de 3 candidatos a procurador. E entre os 3, o mais votado, nós indicaríamos. Por que é algo incorreto que nós fizemos? Por causa do seguinte: o Ministério Público, lá na Constituinte, foi considerado uma instituição especial, onde não haveria hierarquia. Cada procurador responde pelo seu ato. Ele não responde diante do procurador-geral. Não é que nem no governo, que o funcionário responde para o ministro e tem a responsabilidade, né, de executar aquelas ordens. Não, o Ministério Público era independente, chamado de independente, nós todos votamos a favor disso. Se você considera que isso é correto, tem de ter um contrapeso. E o contrapeso é que tenha um procurador-geral que seja representativo do Executivo, porque o Ministério Público não é algo solto no mundo. Mas nós adotamos isso, ele adotou, eu adotei, e então foi, vamos dizer, você não combate a corrupção sem instituição e sem lei. Precisa das duas coisas, lei e instituição. Bom, a segunda coisa foi quando nós chegamos no governo, a Polícia Federal vivia na mais absoluta amargura. Amargura de salário
né, e de condições materiais para investigar. Um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, não é isso que nós temos? Vocês são alunos, vocês têm que saber mais. 8 milhões de quilômetros quadrados. Não, vocês vão convir comigo que a gente não pode botar um policial em cada quilômetro quadrado. E, além disso, 8 milhões de policiais fica feio. Além disso, é importante sinalizar que só consegue investigar certos crimes tendo uma estrutura de inteligência. Então, o que nós fizemos? Nós estruturamos a Polícia Federal com condições de inteligência, né? Estrutura de inteligência, de investigação. E obviamente, nenhuma instituição, e as professoras sabem disso, os médicos sabem disso, todo mundo sabe disso, precisa de ter uma remuneração adequada. Então, foi feito isso. E, além disso, foi criado toda aquela lei de transparência, cada alfinete comprado na União. A União compra um alfinete, tem um portal de transparência, 24 horas depois está lá. Quem comprou, como comprou, e se não tem licitação, tem que explicar por quê, né? Vai para público. Outras leis, menores, mas importantes, bem importantes. Nesse processo, amadureceu a lei de combate às organizações criminosas, ainda no governo do presidente Lula, que, no meu governo, passou por um processo de discussão, eu não sei, em todos aqueles órgãos da justiça. E, por consenso, apresentaram para nós uma lei que foi chamada de Lei das Organizações Criminosas. O que essa lei tinha de diferente de todas as demais? Primeiro, ela tipificava de forma clara e inequívoca o corruptor, que até então não era ele era tipificado, mas não de forma clara e inequívoca. E criava a delação premiada. No quesito delação premiada, ela, hoje é possível se ver, ela estava incompleta. A delação premiada, da onde nós copiamos a delação premiada, que é dos Estados Unidos, ela lá não pode ser feita com o delator preso. Ela não pode ser feita e nem ser usada como forma de coagir alguém a delatar. Ela tem de ser, por quê? Porque cria-se uma suspeição e o que o delator falar, mesmo no caso da sua espontaneidade, é só indício, não é prova. Isso também foi algo que não estava bem imaturo. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que vocês viram, que foi amplamente divulgado, e não foi gravado por nenhum de nós, foi gravado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que é a fala do Jucá, do senador Jucá, dizendo que era necessário estancar a sangria. E, portanto, eu tinha de se afastar, porque não ia impedir a investigação. Então, afasta ela, com o Supremo e com tudo, não foi isso que ele disse? Foi. Ele fala isso, toda a imprensa noticia, tem um pedaço da fala dele que só aparece posteriormente, mas é o que foi feito. Então, se junta uma série de características. E aí começa, eu acho, uma discussão que é necessária ser feita no Brasil. O golpe não é um momento. Não foi em 64 e não é agora. O golpe é um processo. O impeachment é o ato inaugural do golpe. O segundo ato do golpe é a lei do teto de gastos. 20 anos com teto de gastos, um crescimento real zero, é um inferno no país. E está sendo. Quando você vê fecharem as bolsas, acabar as bolsas da CAPES em agosto do ano que vem, a gente percebe o grau de deterioração que tem nesse processo. Quando eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, né,
falavam que era um absurdo o Brasil gastar para botar 100 mil estudantes no exterior, em 2 anos e meio, 3 anos. É porque desconheciam que os chineses mandam milhões em um ano. E que esta questão de um processo como o Ciências Sem Fronteira, em relação às universidades, é para facilitar que a gente, através de um processo de internacionalização de estudantes, a gente consiga um processo de fortalecimento nacional das nossas instituições de ensino. Era para isso. E que deve continuar a ser feito por nós no futuro. Nós temos de lutar por isso. O Brasil tem. E quando falarem para você que é possível fazer mais com menos, vocês morram de rir. Não, isso é a tese do choque de gestão. Que mais com menos? Faz como? Faz como? Universidade de qualidade. Paga como, professor? Paga como? Mas continuando. Então, a segunda etapa do golpe é teto de gasto, reforma trabalhista, terceirização, venda de bloco de petróleo, venda da Cepisa por 50 mil reais. Né? É mais barato, a Cepisa é mais barata que um apartamento Minha Casa Minha Vida. Porque não custa, em São Paulo, 50 mil reais. Depende do Estado. Além disso, privatização, venda dos blocos do pré-sal, venda da Embraer. A Embraer concorre em jato médio com a Boeing. Em vez da gente fortalecer a Embraer, a gente entrega para a Boeing. Isso é o maior crime cometido. Eu não posso ir lá no Rio Grande do Sul. Não posso ir no Rio Grande do Sul, não posso ir na Bahia e não posso ir em alguns lugares do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não dá para ver o que eles fizeram, o nível de sucateamento que eles estão fazendo com os estaleiros. Não dá para ver. Por que eles fizeram? Tem estaleiro que é o maior da América Latina, que tem um portal que é capaz de construir 3. Uma coisa que chama FPSO. É um navio que flutua, produz, opera e estoca. É um pouquinho menor que uma plataforma. Mas produziam 3. Hoje vão comprar da China, ou do Japão, ou de algumas delas, e nós perdemos emprego de qualidade. Porque o que pode fazer a cadeia de petróleo e gás? Gerar emprego de outra coisa. Porque que é extrair petróleo? Não vou falar que é a 7 mil metros da lâmina d'água, mas a 5 mil. Bota 3 mil, com alta temperatura, alta pressão. Significa tecnologia, significa produto de alta tecnologia. E tudo era para ser feito aqui. É possível ser feito aqui. Então, essa é a segunda etapa do golpe. Aí vem a terceira. A terceira diz respeito. Eles, de fato, ganharam de nós quando me tiram do governo. Eles, de fato, ganharam de todos nós quando aprovam as reformas, antirreformas que eles aprovaram e o retrocesso que eles criam no Brasil. A pobreza que a gente vê hoje parada nos pontos, nos faróis, nos semáforos, ou na sinaleira, ou nos sinais. É assim que o Brasil chama cada um. Na sua linguagem. É algo que nós temos de perceber, que não é possível voltar à mortalidade infantil. Tudo isso que nós hoje sabemos. E aí, a pergunta é a seguinte: e onde eles perderam? Eles perderam quando, politicamente, eles foram derrotados. Em que eles foram derrotados politicamente? Porque, além de acabar e vender partes do pré-sal, etc., como agora, hoje, eu estava discutindo a sessão onerosa, para vocês saberem
que está por trás da seção onerosa é o seguinte: na bacia de Campos ou na de Santos, tudo que não for pré-sal, quando foi cedido, quando foi passado para exploração, hoje pode ter pré-sal ali embaixo. E eles estão querendo permitir que isso seja vendido. É quase uns 350 bilhões de dólares. É quase isso. Dependendo do preço do petróleo no mercado internacional, do Brent, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Bom, mas aonde que eles foram derrotados? Primeiro, lentamente o povo brasileiro percebeu 3 coisas. Primeira coisa, estava havendo um retrocesso feito por um governo de homens ricos e brancos. Tem nada contra o homem rico e branco. Meu pai era rico e branco. Mas era um homem decente. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa contra governos de homens ricos e brancos. No país. Negra que nós temos, e com a presença de mulheres que nós temos, e um golpe bastante misógino, bastante. Nenhum de vocês ainda não falou para mim mais, você é normal. Falavam isso para mim, eu não era normal. Por quê? Eu era uma mulher dura. O homem é uma pessoa forte. Eu não, eu era dura. Eu era uma mulher também frágil, porque eles não têm o menor compromisso com a lógica. Uma mulher frágil. E era uma pessoa obsessiva, compulsiva, que obrigava todo mundo em volta de mim a trabalhar. O homem seria empreendedor, trabalhador, muito criativo e engenhoso. Isso, eu estou brincando um pouco, mas isso foi recheado de frases absolutamente sexistas, preconceituosas e grosseiras. Além disso, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eles apostavam que nós, mulheres, se fizer tem medo. Viravam, uma coisa que eles faziam, que é muito interessante, que eles estavam fazendo recentemente com o Lula, é o seguinte: eles falavam assim para mim: por que você vai lá na sessão do Senado? Vai ser uma coisa tão desagradável, né? Vai ser muito desagradável, você não deve ir lá. Pode ser muito pesada para você. Ou seja, o que eles queriam com isso? Queriam que eu resolvesse um problema, que é um problema sério, que em qualquer tempo histórico, fato histórico, crise histórica existe. Qual é a narrativa que daí decorre? Tanto é assim que pediram à ministra Rosa Weber que me intimasse a explicar por que eu andava por aí dizendo que era golpe. Nós explicamos por que era golpe. Explicamos tudo que nós considerávamos fundamental. Então vocês não se assustem se eles vierem perguntar para vocês, afinal de contas, que absurdo é esse? Que antinacionalismo é esse que você saiu por aí dizendo que é golpe? Não, o nacionalismo está em denunciar que é golpe. Mostrar que a narrativa é que é golpe. Uma parte da derrota deles é que eles não provaram que não era golpe. E eu fui nessa quantidade toda de universidades, além dos meus partidos políticos, reuni com todos os partidos políticos possíveis, para explicar por que era golpe. E mostrar
estava em curso a terceira etapa do golpe. E a terceira etapa do golpe é quando eles perceberam duas coisas. Era para tê-los destruído. O objetivo político era nos destruir. Né? Eu tinha sido retirada do governo, estava lá destruída. E aí tinha de destruir o Lula e o PT. Não, eu não estou falando aqui em campanha eleitoral. Eu estou falando aqui num processo histórico, porque foi assim que ocorreu. O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi transformado em inimigo público, número 1. E assim como no lawfare tem uns que dizem, entre as teorias, a lei do Agamben, que fala do estado de exceção, né, o pessoal que fala a respeito do lawfare, ele diz o seguinte, é o uso. Você tem, ele fala, o que eu conversei, né, foi o... esqueci. Posso falar o nome errado dele, né? Não é Danilov. Bom, esquece. Não, o Danny Glover é o cara do Ben Sanders. Não, o Danny Glover no Rio, não. É um militante político. Maravilhoso. E muito forte, muito firme. É o principal assessor, ele é um grande ator, né? Fez Máquina Mortífera, se não me engano. Para vocês saberem, ele é o principal assessor do Bernie Sanders. É um democrata. Bom, então, o que caracteriza a lawfare? Estão fazendo com o Lula. O Lula foi o grande alvo do lawfare. É o seguinte, você utiliza como arma, ao invés do fuzil, da metralhadora, do drone e todas as demais, você utiliza a lei. Para destruir a pessoa, não fisicamente, mas civilmente. Destruir a pessoa no que ela tem de mais forte, que é a sua cidadania. Então é como se ela perdesse todas as peles. A pele que nos protege, que é a pele social. E você vira um indivíduo sem nenhuma condição. Ô, gente, dá um espaço aí para ele poder sair. Mas volta, querida. Volta. Então é isso. O Lula foi transformado em primeiro. Porque destruir o Lula fica tudo politicamente impossível, fica ainda mais fácil. E aí começam os processos contra o Lula, e eu sou aqui obrigada a esclarecer, né, o tamanho da injustiça e da perseguição. Aquela história do triplex. O triplex que foi primeiro levado a público, né, pela mídia. Então, porque eu acho que no Brasil tem 4 instâncias. A mídia condenou sem nenhum direito de defesa e transformou o Lula progressivamente num criminoso, a mídia. Ela criminalizou o Lula. No segundo momento, mesmo se a gente considerar questionável, e já considerando questionável vários comportamentos do judiciário, nós passamos a ter direito à resposta. Não digo nem direito de defesa, digo direito de resposta, direito de argumento. E aí foi discutido. É crime de corrupção passiva. Tá. Então, para o crime de corrupção passiva é necessário que haja eu vou chamar de ato do príncipe, é mais simples. Um ato, um decreto, uma lei, uma medida, ou a falta de um decreto, a falta de uma lei, a falta de uma medida, que permita que você diga, isso motivou B, que é o triplex. Bom, então começa o processo de julgamento e toda a discussão. E se verifica
que o triplex, de forma muito interessante, tinha sido dado em garantia. Por quem? Pela OAS. Para quem? Para uma dívida, né? Uma dívida da OAS. Era, na verdade, uma securitização. Era recebíveis. Foi dado como garantia de recebíveis. Porque você sabe que você pode securitizar, pega esse copo d'água e transforma num título. Você securitizou ele. Em vez de eu vender o copo d'água, eu divido o copo d'água em 10 títulos, vendo um para cada um de vocês e saio ganhando. Securitizar isso. Eu estou simplificando muito, porque nem sempre se sai ganhando. Às vezes aparece um subprime da vida e você se dá mal. Mas era isso. Então ele securitizou a dívida e deu como garantia real o apartamento. Descobre-se então que o apartamento tinha essa complicação. A defesa então argui ao juiz, que nessa oportunidade era juiz de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, argui qual é a razão, ou seja, qual é o ato do presidente Lula que levou a obter o referido triplex. Resposta: indeterminado. Isso é de extrema gravidade, porque é como se você fosse acusado de uma coisa e o seu ato não aparece. Não tem ato, é indeterminado. Então, o processo em relação ao Lula, esse é um fato, mas ele foi eivado de grandes problemas, de problemas de todas as ordens. O que mais estarrece o mundo, o que mais estarrece na Inglaterra e na Alemanha, é sobretudo o fato que o juiz que investiga é o mesmo que julga. É para eles inadmissível que o juiz que investiga seja o mesmo que julga. Além, né, de todas as características muito específicas desse processo, que a rapidez com que ele transita, tendo o juiz de ler de forma assim bastante estarrecedora, tipo 10.000 páginas por dia. O que é, a gente sabe, meio complicado. Então, o Lula foi condenado. Tem um objetivo específico no Lula ser condenado. É que progressivamente, tá, a aprovação do Lula cresce e a rejeição cai. E aí tem de resolver o problema de todos os processos, desde que o mundo é mundo, a reprodução. Cada vez que você olhe qualquer processo social, biológico, você tem de descobrir o seguinte: ele acaba aqui ou ele se reproduz? Neste caso, a reprodução do golpe de Estado tem um pré-requisito em outubro. O pré-requisito da reprodução em outubro é a eleição. Para o golpe continuar, para eles poderem vender, porque os 30% lá da Petrobras, que a Petrobras tinha direito em todos os campos de pré-sal, que eles eliminaram, é grave. Mas o mais grave é vender a concessão onerosa e acabar com o modelo de partido. Mais grave do que os 30%, do ponto de vista da nossa perda. Então, a terceira etapa do golpe foi prender o Lula. E hoje, o mundo assiste, de forma perplexa, um processo de transformação do Lula em prisioneiro político. É isso que o mundo vive. E nós defendemos o Lula livre. Defendemos a libertação do Lula, até porque acreditamos que o Brasil, para prosseguir na sua trajetória de crescimento, para impedir que o golpe ocorra, já ocorreu, para impedir que o golpe continue e se reproduza no sentido de reprodução de processo, nós precisamos de ter um momento em que haja um basta isso. E o basta só também não vai ser necessário, não. Eu acho que, sobretudo posteriormente,
vai ser muito necessário que esse país passe por uma discussão. Nós sabemos o que são os acordos por cima. Logo depois do meu impeachment, eu falei muito com a imprensa internacional, até porque havia um bloqueio contra a minha presença em alguns órgãos de mídia. Mas quando eu falava para a imprensa internacional, ficava difícil não dar aqui. E uma das perguntas que eles mais me fizeram foi a que eu atribuía o fato de que no meu impeachment houve um voto, que era o seguinte: voto pela tortura, pela ditadura e contra, a favor do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que aterrorizou a ex-presidenta Dilma Rousseff. É quase literal isso. E eles me perguntavam, mas no Brasil é diferente da Argentina, do Chile e do Uruguai, onde isso é inadmissível, onde não tem espaço social para isso. E aí, eu digo para vocês por que eu acho que ocorreu isso no Brasil. Porque quando houve a transição da ditadura para a democracia, ela foi uma transição que, em que pese o movimento das diretas, que foi um movimento que muitos da minha geração participaram e sabem que foi um movimento muito forte, que levou para a rua milhões de pessoas. Esse movimento, ele foi a partir de um certo momento, quando a emenda Dante de Oliveira é derrotada. E a negociação da transição da ditadura para a democracia passa a ser feita por cima. E a sociedade absorveu a consequência de ditaduras com esse tipo de violência. Então, eu acredito que nós hoje temos uma oportunidade muito grande nos próximos anos, não só na eleição, mas nos próximos anos. Eu acho que nós todos temos de ser capazes de lutar e resistir. É necessário que o Brasil tenha uma profunda reforma política, uma reforma tributária. Nós temos de parar com essa história que aqui se paga muito imposto. Quem paga muito imposto aqui são assalariados e classe média assalariada. Aqui, ganho de capital não paga imposto. Aqui, imposto de herança é risível. Grandes fortunas inexiste. E somos juntos. Eu não vou citar qual país, porque eu sempre confundo os nomes. E um dia desses eu vou ser interpelado. Mas nós somos, junto com outro país da Europa Central. Pois é, com esse país, nós somos os dois únicos que não cobram imposto sobre dividendos. E que tem certas jabuticabas, como é a questão do juros sobre capital próprio, que é dedutível do imposto de renda. Ou seja, você pega o seu capital, aplica um juro e deduz isso do que você tem que pagar de imposto de renda. São as mazelas do Brasil. E quero avisar vocês que assistiram o Pato Amarelo na rua, que é muito grave não ter CPMF, porque a CPMF é um imposto sobre transação financeira e é 0,38. E aí, uma pessoa que tem uma transação financeira de 100 milhões de reais paga 0,38 de 100 milhões de reais. Uma que tem até 5 mil não paga. Uma que tem um salário de 6 mil paga 0,38 de 6 mil. É um imposto que penaliza o grande capital. Não por conta da sua alíquota, mas por causa de capital ser grande. 100 milhões, 0,38 é significativo. Além disso, como ele incide sobre transação financeira, ele permite que uma coisa forte da financiarização seja resolvida, a sonegação.
Porque eu não sei se você sabe, mas paraíso fiscal, como o nome indica, é fiscal. Diz respeito à constituição de mecanismos de fuga da evasão fiscal, que é generalizada no mundo. Calcula-se, e eu acho que é um cálculo por baixo, que a evasão fiscal dos países em desenvolvimento seja 100 bilhões de dólares ano. Eu acho pouquíssimo. Acho que é muito mais do que isso. É esta a grande evasão fiscal no mundo. Dentro dela tem uma parte nos paraísos fiscais, além da parte de evasão fiscal, tem uma parte que é droga, outra parte que é terrorismo, outra parte que é crime organizado e outra parte que é corrupção. Mas a maior parte é evasão fiscal. E vocês podem olhar vários autores importantes, inclusive o Stiglitz, que recentemente andou escrevendo sobre isso. E, finalmente, eu quero dizer para vocês, para mim, eu vim aqui para Minas Gerais porque vocês sabem que o golpe me tirou daqui. Eu morava aqui, estudava na FAS, e num certo dia de 1968, a polícia cercou ali o edifício solar. Naquela noite, muitas pessoas foram presas. Como tinha um buraco no estacionamento do meu edifício, e eu tinha entrado pelo referido buraco, por ele saí. E só um ano e meio depois, fui presa em outro estado da federação. Mas eu acredito que nós vivemos um momento muito difícil. Para mim é muito duro ver o Lula, é muito duro ver o Lula preso. Primeiro, porque eu sei que ele é inocente, mas eu sei também que ele foi um grande presidente. Você tem razão, é preso político. Ele foi uma pessoa que foi um presidente que tinha, não era um presidente que brigasse com todo mundo, que fosse irracível, e muitas vezes foi até chamado de conciliador, mas ele tinha uma grande qualidade. Ele nunca conciliou quanto aos direitos dos trabalhadores, quanto ao direito das mulheres. Porque a Lei Maria da Penha não é minha, não. Muita gente pensa que é minha. Hoje faz 12 anos da Lei Maria da Penha. A lei é Deus. Ele teve sempre uma imensa capacidade de colocar o Brasil no nível que o Brasil tem direito de estar. Nós somos uma grande nação. Não é um grande PIB, nós somos uma grande nação, com uma riqueza imensa, que é o nosso povo. A maior riqueza são os 208 bilhões. E se tinha uma pessoa que sabe disso, é o Lula. Então, eu quero dizer, e encerrar minha fala, hoje aqui, dizendo o seguinte: Lula livre.